Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês conceitos básicos de mixagem, tá? Que eu estou usando uma DAW aqui chamada Reaper, bastante gente conhece. E eu peguei uma música aqui que foi tocada na igreja, e peguei um refrão dela e fiz uma mixagem bem básica, tá? Hoje muitas igrejas estão fazendo lives e às vezes o pessoal não tem computadores muito potentes para encher de plugin e qual é o risco de travar o computador ou ficar lento. Então eu fiz uma mixagem aqui usando o mínimo de plugin possível para conseguir um resultado legal, tá? Eu vou colocar uma música aqui para tocar para vocês. Vou deixar ela tocando umas 2 vezes. Vou desativar a mixagem que eu fiz e vou deixar tocando mais umas 2 vezes sem a mixagem. Depois ativo ela de novo e vocês vão ver a diferença, tá ok? Vamos lá. Vamos iniciar aqui. Beleza, já deu para perceber a diferença que ficou. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa mixagem usando o mínimo de plugin possível, tá? O som foi captado de uma mesa da Behringer, a X32, tá? Foi redirecionado os 32 canais aqui para o Reaper, tá? Lógico, aqui só ativei só os canais que foi preciso, tá? Fiz uma gravação e estou fazendo a mixagem em cima dessa gravação, certo? Sempre quando eu vou começar, eu começo sempre pelo bumbo, caixa, né, contrabaixo, tá? Que vai servir como referência de volume para mim depois, certo? Eu vou desativar todos os plugins agora, tá? Todos os plugins estão desativados. Eu só tenho aqui uns plugins de medição e um aqui que estou enviando áudio aqui para o meu OBS, do Reaper pro OBS, e tenho um VU aqui, que é esse VU aqui. Primeiro, quando a gente vai fazer uma transmissão para uma mídia, existe um certo limite de volume, porque senão depois eles vão pegar seu volume, vão ter que abaixar se você mandar muito alto. E esse baixar não é baixar volume, eles vão comprimir o seu áudio. E comprimir o áudio pode esmagar o áudio e você vai perder qualidade depois. E vou colocar o bumbo aqui para tocar. Coloquei em solo. Tá? Esse é o som do bumbo. Tá? Aqui a gente pode ver o seguinte, que está tendo um pouquinho de vazamento, tá? O microfone do bumbo está captando o som ambiente. Então lá no fundo eu estou ouvindo um pouquinho de voz. E um pouquinho de caixa também. E o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar esse bumbo. Parei aqui, vou ativar os plugins e vou desativar aqui e vou ativando conforme vou fazer a demonstração. Aqui no bumbo eu usei um gate da própria DAW, tá? Não importa o programa que você vai usar, com certeza o seu vai ter um plugin nativo, tá? Nesse caso aqui eu estou usando o nativo do Reaper,
certo? E vou colocar aqui para tocar, tá? Eu coloquei o ataque em 1 milissegundo, um hold em 27 milissegundos e um release em 20 milissegundos, certo? Vou desativar ele e vem o vazamento. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando vai usar o gate, que é o seguinte: a gente tem um ataque. Se a gente colocar um ataque muito lento, a gente vai perder o transiente do bumbo. Porque o que acontece? O ataque no gate faz com que ele demore a abrir o canal quando o sinal chega. No meu caso, eu quero que quando o sinal do bumbo chegar, logo ele já abra. Aí eu tenho o hold é o tempo que o gate vai ficar aberto e o release é a velocidade que ele vai começar a fechar. Então, no gate, eu tenho que prestar atenção no que? Se eu não vou cortar o começo do sinal e o final do sinal, tá? Senão aí eu vou perder informação e o som não vai sair legal, tá? Então, e outra coisa, esse foi o único canal que eu usei um gate, tá? Nos microfones dos backs eu não usei gate e do resto da bateria também eu não usei gate. Eu só usei no bumbo, tá? Vamos fechar aqui. E aqui eu tenho a equalização do bumbo. Eu vou desligar aqui os filtros de frequência e vou colocar para tocar. No bumbo tem uma parte da frequência que ela soa como som de papelão, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ele tá aqui, ó. Vou colocar para tocar. Esse é o som de papelão que tem no bumbo. O que eu fiz? Eu vim aqui na frequência e tirei esse som. Tá. Outra coisa que eu fiz foi dar uma limpada nessa região aqui também. Você vê que ele já tá soando diferente, tá soando mais limpo. Com mais cara de bumbo, né? E depois eu fui na frequência onde está o kick do bumbo e dei aqui um ganho aqui nessa região aqui. Vou tocar com ele ativado e depois eu vou desativar. Desligado. Vou ligar. Outra coisa que eu fiz aqui nesse bumbo é vir aqui em 60 Hz nessa região e também dar uma puxada nessa frequência. Vou ligar. Aí eu consegui dar corpo para esse bumbo. Ok? Então, foi isso que eu fiz nesse bumbo. Tá? Não tem muito segredo, não tem nada demais. Agora, uma coisa interessante que tem que se tomar cuidado é não se confundir volume com qualidade. Então, o mesmo sinal que entra, o mesmo nível que entra num equalizador, é o nível que tem que sair.
tá? Porque se ele sair com volume a mais, vai dar uma sensação que ficou melhor, mas na verdade não ficou melhor. Você só conseguiu mais volume. Você acha que ficou bom, mas na verdade acaba enganando, ainda mais para quem está começando, até se acostumar com isso, vai sofrer um pouquinho, tá? E uma outra coisa que eu fiz aqui foi um corte de 31 Hz. Eu fiz o corte. 31 Hz para baixo não se usa, você corta, tá? Não, é só sujeira, não tem nada de interessante ali, tá? A maioria dos equipamentos usuais não reproduz essa frequência, tá? E é só sujeira, tá? Então, tocando novamente. E a outra coisa que eu fiz aqui nesse bumbo aqui foi simplesmente colocar um compressor só para ele dar uma segurada no volume do bumbo, para quando o baterista tocasse mais forte, ele desse uma segurada. Eu vou colocar aqui para tocar aqui. O que ele está reduzindo aqui é no máximo menos 4 decibéis, tá? Aqui eu tenho a atuação dele, tá? Então eu nivelei o volume a dinâmica, né, desse bumbo com o equalizador, tá? Só para ele dar uma segurada para não exagerar. Lembra que se está transmitindo, por exemplo, para o YouTube, você tem que tomar cuidado com os picos, porque vai entrar na contagem, o YouTube vai ter que abaixar o seu volume e vai começar a estragar. E os graves é parte relevante para o controle das mídias sociais em relação ao áudio. Tá, ok? Então eu tenho aqui um ataque em 10 milissegundos, pode considerar um ataque lento. Um release aqui em 60, eu quero que ele vote um pouquinho rápido, da próxima nota do bumbo, o compressor já esteja liberado, tá? Para ele não ficar segurando, né? Senão, o que acontece? Se eu mantenho um release muito longo, ele vai efetuar, vai agir na primeira e na segunda ele ainda vai continuar comprimido. Então você vai ter um som na primeira nota e um som totalmente diferente na segunda, tá? Porque o compressor ainda não soltou ainda, ele está segurando ainda, tá? Então aqui tá com os 3 plugins, gate, equalização e compressão. Vou desligar. Dá uma olhada aqui no meu meter aqui, onde está batendo o bumbo. Na hora que eu ligo a mixagem, ele não sai muito fora. Aquela questão de se manter o volume, tá? O que entra, em questão de nível de volume, tem que ser o mesmo que sai. Vamos para a caixa. Aqui na caixa, vou desligar ele aqui. Vamos desligar. Na caixa, ela tem um som, uma área das frequências que reproduz um som meio som de lata, tá? E eu vou querer tirar esse som de lata da caixa, tá? E também fazer um corte de frequência daquilo que não pertence à caixa, tá? Tá tocando aqui. Fazer o corte de frequência. Opa. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Fiz um corte 100. E aqui
eu tenho a parte onde eu deixo o som com meio de lata. Vou mostrar para vocês. Né? Parece que está batendo numa lata. Aqui também eu fiz um pequeno corte. Aqui eu tenho o corpo da caixa. Tá? Para perceber o corpo. E aqui eu tenho os agudos da caixa. E fiz um corte, um high cut aqui. O que eu fiz em toda a bateria, ou o que eu faço em todos os elementos, né, violão, guitarra, teclado, vozes, é fazer um high cut, né, que é cortar as frequências baixas daquilo que não pertence, vamos supor, voz masculina, 100 para baixo não se usa. Mulher, às vezes pode se cortar uma frequência até 120 para baixo que não se usa. Então eu faço esse low cut. É descobrir aonde está o corpo da voz ou o corpo do elemento que você está mixando. Encontrar aquela parte que embola ou aquela frequência que não é interessante ficar lá. E depois trazer a presença, tá? Então eu tenho aqui nessa caixa, vou desligar. Ó, aqui é o corpo da caixa, vou desligar. Ligando. E aqui eu tenho a presença da caixa. Parece que a caixa chegou mais perto, né? Parece que eu aumentei o volume da caixa, mas na verdade eu não aumentei o volume. Aqui eu tenho um compressor na mesma situação do bumbo, só para segurar as notas mais fortes, tá? Para não dar pico lá na saída. O compressor ele não precisa ficar o tempo todo atuando, a não ser que você tenha o propósito para isso, tá? Você quer mexer na timbragem, certo? Então aí você coloca ele para atuar o tempo todo. Mas se você quer só dar uma segurada na dinâmica, ele não precisa ficar o tempo todo comprimindo. Vou soltar com bumbo. Bem diferente, né? E aqui eu tenho um reverb, tá? Um room, que é só para dar uma cauda para caixa, né? Só para dar uma ambiência, né? Pouca coisa. A caixa tá seca. Uma coisa que tem que se tomar cuidado na hora de usar um reverb, que é o seguinte: quanto mais reverb você coloca, mais sensação de distância você dá. Então, mais para trás aquele elemento vai da mix, certo? Então, você pode acabar jogando
esse elemento lá para trás e ele vai acabar sumindo da sua mix. Então você viu que quando eu aumentei o reverb, a caixa parece que foi lá para trás, parece que está lá longe, certo? Então o que acontece? Se tiver qualquer elemento que tiver com mais presença, vai sumir com o som da caixa, a caixa vai sumir, tá? Então na hora que entrar todo mundo, a caixa some, porque os outros elementos estão mais presentes, tem mais presença e acaba sumindo com o som da caixa. E aqui eu tenho os meus tons, segue o mesmo princípio, e o meu over também, que segue os mesmos princípios, e vamos ver como é que ficou a bateria. Esse vazamento de voz que está tendo, da ambiência, ele está sendo captado pelo over, tá? Pelo microfone da bateria, porque não havia nada lá para poder amenizar isso, tá? Mas no resultado final, até que acabou saindo legal, mesmo com isso. Até porque eu vim aqui no equalizador do over e cortei daqui para baixo, tá? Que dá mais ou menos 1000 Hz para baixo, eu cortei, tá? Então tudo que o microfone do over captou de 1000 Hz para baixo, eu cortei. Vou soltar o baixo agora junto com a bateria. Vou ativar o equalizador. Nesse baixo aqui, até que o som dele até que estava legal. A única coisa que eu fiz foi fazer um corte. Até então porque o corpo do bumbo ficou em 60, tá? Então eu cortei de 77 para baixo, eu cortei do bumbo para abrir espaço pro bumbo, tá? Então eles ficaram ali, para eles não ficarem competindo ali na mesma frequência, eu corto de 77, 80, às vezes até 90 do baixo, eu corto isso, né? Faço um low cut dessas frequências para baixo, tá? Que vai abrir espaço para o bumbo. Então quando o baixo entra, o bumbo ainda continua aparecendo. Aqui 110, eu dei uma puxada nessa frequência para dar um pouquinho de corpo no baixo. Limpei aqui, abaixei um pouco em 400. E o agudo do baixo, ele fica sempre em torno de 2K, mais ou menos, certo? E eu fiz um high cut aqui, tava até alto aqui, posso até cortar de 4K para cima eu posso cortar, porque isso é sujeira. Pro baixo, o agudo do baixo tá em 2K, tá? De 4 para cima eu corto. Então, vou colocar aqui para tocar. A guitarra.
Aqui na guitarra, eu aumentei aqui um pouquinho do agudo da guitarra para dar um pouquinho de brilho. Tirei um pouquinho aqui de 2K, porque essa guitarra falou muito nessa frequência e tava pulando para fora da mixagem. E aqui em 260 mais ou menos, dei uma puxada para dar um pouquinho de corpo para essa guitarra, tá? Deixa eu desligar aqui. Dá uma olhada nessa região aqui, ó, em torno de 2K. Aqui eu faço o corte das frequências que não interessam, que não pertencem à guitarra. Aqui vai dar um pouquinho mais de corpo. E essas duas aqui eu faço uma limpeza. Dá uma olhada na diferença quando eu ligo e desligo essa parte de 2 Hz mais ou menos. 2 Hz não, 2K, né? O que eu fiz aqui? Como a guitarra estava falando muito em 2K, quando tirei um pouco, eu trouxe a guitarra mais para dentro da mix. Ela, sem baixar o volume dela, eu acabei trazendo ela mais para dentro da mix, certo? E dando um pouquinho mais de corpo para ela, tá? E o brilho fez com que desse mais presença ao mesmo tempo, tá? Então parece que eu aumentei o volume, mas na verdade o volume não foi aumentado. E aqui também um compressor também na mesma situação, só para dar uma seguradinha na dinâmica. Bom, aqui eu tenho o teclado. Nesse teclado, vou abrir aqui. Eu fiz o corte aqui em 31, 100 Hz. Puxei um pouco mais o corpo do teclado. Aqui estava a presença do teclado e aqui estava o brilho do teclado, certo? Eu vou desligar isso aqui. Vamos desativar os outros plugins. Aqui eu tenho um compressor.
E aqui eu tenho esse plugin aqui, que é para abrir o estéreo do teclado. Então eu vou ver aqui, ó, vou tirar o solo desses daqui. Vou deixar só o teclado. Opa. Pode ver que ele está bem no centro. Tá? Você está ouvindo ele lá no meio. Tá? Joguei ele para as laterais. Jogando ele para as laterais, como eu tenho a guitarra que está só um pouquinho aberta, o violão que está lá no meio, o baixo que está no meio, a bateria também está no meio, então eu já tenho bastante coisa lá no meio. Então eu jogo esse teclado aqui para as laterais. Como o teclado também não faz muita coisa, só fica dando as tônicas das notas. E aqui eu tenho o violão. O violão é a mesma coisa. Vamos. Fiz um corte em 106. Dei uma erguida no corpo do violão em 200. Tá? Essas frequências é só como referências. Tá? Você tem que pegar o seu instrumento que está sendo tocado lá e descobrir sempre onde está o corpo, onde está o brilho, onde está a presença e as frequências que você precisa tirar. Viu como é que ficou apagado o violão? E não tem aumento de volume quando eu ativo o equalizador, mantém o mesmo volume, certo? E a mesma coisa aqui, o compressor com a mesma finalidade. Agora é a questão das vozes. Vou soltar aqui só as vozes. Tá sem a mixagem. Aqui, na voz, nos canais da voz aqui, não tem nenhum plugin. Eu não fiz nenhuma mixagem por voz, tá? Voz por voz, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei todas as vozes, vem para esse canal, tá? Vem para esse canal aqui e eu fiz a mixagem nesse canal para todas as vozes, certo? Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar esse compressor CLA2A, tá? Esse compressor CLA2A, tá? Esse aqui é o plugin da Waves, mas você acha plugin free, tem o mesmo princípio, tá? Ele é voltado, sempre que você vai usar plugin em voz CLA2A, tá? É um compressor lento, tá? É ótimo para usar em voz ou elementos lentos, tá? Vou ativar ele aqui. Dá uma reparada aqui na compressão que quando ele vai atuar.
Você viu que ele só dá uma comprimida quando o pessoal da voz entra com mais potência, né? É, na hora de cantar. Então, na hora que as pessoas entram, na verdade, eu poderia até comprimir um pouquinho mais aqui, né? Quer ver? Vou comprimir aqui. Rasgue os céus e vem, rasgue os céus e desce sobre nós, rasgue os céus e vem. Tá? Então ele quase não atua. É só na hora que entra com muita força, tá? Que ele vai dar uma segurada para eu não ter pico na saída. Quando eles estão cantando no nível, tá? Mas mantém um nível ali, ele não atua, tá? Deixa eu trazer o equalizador para cá, tá aqui. Nesse equalizador, vou desligar tudo aqui. Tá? E vou ativar frequência por frequência aqui, que foi feita aqui no equalizador. Rasgue os céus e vem, rasgue os céus. Tá? Então eu já fiz um corte aqui em 100 Hz para baixo, eu tirei. Aqui em 150 eu dei uma leve erguida para trazer um pouquinho de presença nas vozes. Rasgue os céus e vem, rasgue os céus e desce. Como os microfones estão pegando muita ambiência, tá? Se eu erguer muito, eu vou trazer também muito som ambiente, que vai sujar os backs, tá? Então eu dei um pouquinho de erguida no corpo da voz, sem trazer muito a ambiência que os microfones estão trazendo. Aqui em 450 e 500 Hz é onde fica o som de lata, tá? Da voz. Quer ver? Eu vou soltar novamente e vou erguer essa frequência para vocês poderem identificar. Rasgue os céus e vem, rasgue os céus e desce sobre. Viram a diferença quando eu aumentei essa frequência e quando eu tirei ela? Tá? E aqui, 900, 800, tá? É onde fica mais o som nasal, tá? Quando um microfone está com muito som nasal, é essa frequência que você precisa tirar. Só que também você não pode tirar muito para não perder a identificação da voz. Rasgue os céus e vem. E agora eu tenho a presença e depois o brilho. Rasgue os céus e vem, rasgue os céus e desce sobre nós, rasgue os céus Sem e vem, ligado. rasgue os céus e desce sobre nós. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz na saída principal, tá? Todos os backs, eles passam por esse canal. Se eu mutar esse canal, eu vou mutar todos os microfones. Aqui os instrumentos de corda e o teclado estão passando por esse canal. Se eu mutar ele, deletar eles. E a bateria está toda aqui, certo? Vou mostrar para vocês. Rasgue os céus. Rasgue os céus e vem. Certo? Então eu fiz aqui os meus bus, tá? Tenho 3 bus e eles passam por aqui que vem para esse canal aqui principal que é o VCA, tá? E eu tenho aqui 2 plugins aqui, certo? Eu tenho esse daqui que vai abrir um pouco o estéreo desse som, né? Dessa música que está sendo tocada.
E tenho esse plugin aqui, que é muito legal esse plugin aqui. E ele é free, tá? Ele vai dar um pouquinho de ar, né? Nessa música, certo? Eu vou ativar um e depois eu vou ativar outro e vocês vão ver a diferença. Ask yourselves if ask yourselves if this is so belong. Ask yourselves if Você viu que ele abre o estéreo, né, da música. Agora vamos pro segundo. ask yourselves if ask yourselves if this is so belong. Eu vou exagerar ele para vocês perceberem realmente o que ele faz. Ask yourselves if ask yourselves if this is so belong. Ask yourselves if ask yourselves if this is so belong. Vamos agora desativar tudo e ativar depois a mixagem. Ask yourselves if ask yourselves if this is so belong. Ask yourselves if ask yourselves if Bom, esse daí é o resultado final, tá? Lembrando que o importante não é você ver canal por canal, mas sim o resultado final, tá? E também prestar essa atenção dos volumes e a questão da saída do que você está mandando para suas mídias digitais, ou até mesmo dentro da igreja, se você usa uma mesa digital, certo? Esses princípios funcionam a mesma coisa, tá? Mesa analógica normalmente tem menos recursos, tá? Mas o princípio é isso daí. Se você gostou, curta aí, compartilhe, tá? E indique alguém, mostre para alguém também que você acha que vai servir, vai ajudar. E futuramente espero fazer mais vídeos, entrando com mais detalhes em relação aos plugins, porque hoje foi mais a questão de mostrar um modo geral, tá? Foi dado bastante dica aí, espero que você tenha gostado. Obrigado.